Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu sou Letícia Néria, eu faço parte da equipe da Assessoria de Comunicação da UFES. Hoje a nossa live é para falar sobre o edital lançado pela Pós-Grap, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, o Plano de Ação Especial de Auxílio Complementar à Pesquisa. E o nosso convidado é o Pró-Reitor Lucindo. Inclusive, professor, se o senhor já estiver aqui, envie a solicitação para a gente, que aí eu te chamo para participar e a gente começa a live. Olá, professor, tudo bom? Olá, boa tarde. Boa tarde. Você vira o celular na vertical, que a gente visualiza melhor? Sim? Isso, Ah, perfeito, tá joia. perfeito. E aproveitar também para avisar o pessoal, se vocês quiserem enviar outras perguntas, a nossa caixinha está aberta aqui, a gente vai responder, porque a intenção é realmente esclarecer todas as dúvidas sobre esse edital lançado. Então, vamos lá, professor? Bora lá. Primeiro de tudo, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse edital lançado pela Pós-Grap. Bem, boa tarde a todos aí que estão compartilhando o horário com a gente para conversar um pouquinho sobre esse edital. Esse edital, na verdade, é um edital de auxílio que busca fomentar a pesquisa, principalmente para aqueles projetos de iniciação científica, iniciação tecnológica que foram aprovados no último edital, nos últimos editais, para dar suporte para a realização de pesquisa, para o fortalecimento da produção científica, mas principalmente relacionado durante a pandemia da Covid-19. Então, o edital ele tem esse foco de fomentar os projetos que estão em andamento, né, devido a um período bem particular que nós estamos vivendo, e fomentá-los com um auxílio que pode ajudar no desenvolvimento do projeto dos nossos estudantes. Perfeito. Então, Lucindo, eu também gostaria de saber qual é o objetivo. Assim, é só PIBIC e PIBIT que pode participar? São só esses projetos? Só, na verdade, é o seguinte, o prazo que nós temos para execução é um prazo muito curto, né? Devido, esse ano foi um ano muito atropelado, a pandemia, ela teve várias particularidades no desenvolvimento das atividades de pesquisa. Vários dos pesquisadores hoje, eles se encontram numa encruzilhada, que é ter que desenvolver sua atividade de pesquisa, mas durante o período da pandemia, o que limita a movimentação, limita a presença dentro dos laboratórios. Então, esse edital ele veio para fomentar projetos que já foram avaliados pelo mérito, foram avaliados em editais anteriores, da iniciação científica e iniciação tecnológica. Isso demonstra que a Pós-Grap e a própria reitoria da UFES acredita no fortalecimento desses dois programas institucionais, que é o PIBIC e o PIBIT, como sendo um dos principais instrumentos de desenvolvimento científico da nossa instituição. E só para dar um dado, assim, cerca de 58%, depende da área, um pouco mais, um pouco menos, dos nossos alunos de pós-graduação são oriundos desses dois programas. Então, é um programa que, além de fomentar, melhorar os indicadores de graduação dos próprios alunos, ele também é a porta de entrada, por assim dizer, para a nossa pós-graduação. Entendi. Qualquer projeto, PIBIC, iniciação científica, ou PIBIT, iniciação tecnológica, aprovado, né, em execução, pode participar? Não existe um tema específico? Não, não existe um tema. Dependendo da quantidade de propostas que receberemos, será dado prioridade para projetos, principalmente relacionados com a Covid. Mas a ideia da Pós-Grap, na verdade, é fomentar todas as propostas que sejam enviadas, né? Inclusive está no próprio edital, que a gente pode fazer um ajuste no valor total do auxílio para que mais propostas sejam aprovadas. O que é interessante frisar, e eu quero deixar bem claro aqui, cada pesquisador só pode enviar uma proposta, ou PIBIC ou PIBIT. Ele não pode mandar uma proposta pelo PIBIC e outra pelo PIBIT. Se ele o fizer, ele vai estar sendo desqualificado da chamada, né? Ele não vai ficar com uma ou outra, ele vai ser desqualificado da chamada. Por isso que eu pediria muita atenção dos nossos pesquisadores para enviar apenas para uma chamada, para um projeto. Automaticamente ele já é desclassificado, né? Ele é desclassificado. A Pós-Grap nem vai escolher um ou outro, né? Não, ele será altamente desclassificado. Porque está Então, expresso no edital, está bem claro esse tipo de informação. Então, a gente acredita que não é para haver. E estamos chamando a atenção aqui nessa chamada, mas é importante também que os nossos pesquisadores tenham muito cuidado, leiam o edital. Ele está bem curtinho, está simples, direto. O formulário de submissão é um formulário dos mais simples possíveis. Então, a gente acredita que vai ser bem importante para a consolidação da pesquisa.
Falando de inscrição, Lucindo, quem pode se inscrever? É o aluno ou é o professor que tem que fazer essa inscrição? Não, só quem pode se inscrever são os professores que submeterem, os docentes que submeteram propostas no PIBIC e no PIBIT. Apenas esses docentes podem submeter a esse edital. Porque ele é uma forma de auxílio destinada ao pagamento para pesquisadores, docentes. A gente não tem como fazer o pagamento para discentes com essa rubrica que estamos utilizando. Então, é destinado só para os pesquisadores, mas é muito simples a submissão, então eu recomendo que nossos pesquisadores não percam tempo e enviem suas propostas. O aluno que estiver assistindo aqui também avisa o coordenador do projeto, né, para não perder o prazo. A inscrição é até amanhã, não é isso, Lucindo? Eu vou usar um termo bem paraibano, viu, que eu sou paraibano. É para aperrear o seu orientador e conversar com ele, olha, vamos mandar a proposta, ele tem uma possibilidade, um leque de opções de financiamento, principalmente focado, isso aí é o que eu gostaria de chamar a atenção e deixar registrado aqui na nossa live, que é para fomentar a compra de EPIs, de insumos, de materiais que possam garantir a segurança dos nossos pesquisadores na realização do projeto. E também eu gostaria de chamar a atenção e deixar bem registrado aqui que, em hipótese alguma, a gente está incentivando o retorno das atividades. Pelo contrário, se você pode desenvolver suas atividades de forma remota, é a melhor forma de você realizar nesse momento, tá? Mas, se não pode, a Pós-Grap está auxiliando para que você possa comprar, por exemplo, face shield, máscara, álcool 70, entre outros equipamentos, né, que eu vou chamar assim, para proteção pessoal. Mas o edital é abrangente, ele pode pagar, por exemplo, como ele também fomenta a pesquisa em si, se o pesquisador entender que o recurso ele é mais importante nesse momento, por exemplo, para o pagamento, para o pagamento de um artigo, para a tradução de um trabalho, para a compra de insumos para a realização do protocolo, de um protocolo experimental, por exemplo, isso pode acontecer. O que é vedado a esse edital? A compra de equipamentos. Não pode comprar equipamentos. A pessoa não pode comprar computadores, entre outros equipamentos para a realização dessa atividade de pesquisa. Mas para serviços e material de consumo, o edital está aberto e à disposição aí para a submissão da nossa comunidade. Ótimo. Aproveitando isso que você está falando, chegou aqui a pergunta, né? O recurso pode ser aplicado em quais serviços? E tem uma pergunta aqui nos comentários também. É possível comprar livro com o recurso? Então, só para finalizar o que pode e o que não pode, para ficar bem certinho na cabeça do pessoal. Serviços pode, desde que você tenha a emissão de notas fiscais. Não vai ser aceito, por exemplo, recibo. Muitas vezes há a aquisição de um serviço e você recebe o recibo. Isso não pode. Tem que ser com notas fiscais para apresentação pelo pesquisador. Né? Compra de livro, desde que seja vinculado diretamente com o projeto de pesquisa, sim. Se ele não tiver vinculação direta, não. Né? E a aquisição é feita pelo orientador, pelo pesquisador, coordenador do grupo. Ele vai ter que fazer uma prestação de contas técnica e financeira. Ele vai, como diz o edital, ter que manter as notas com ele e podendo ser auditadas a qualquer momento. Ou seja, a qualquer momento a gente pode convidar os pesquisadores para auditar o projeto, se ele foi realizado, se o recurso foi destinado para esse fim. O objetivo é ajudar na aquisição de insumos que possam ajudar na realização da pesquisa. Se um livro é essencial para a realização da pesquisa, o edital ele não veda a aquisição de material bibliográfico, desde que seja para a execução do projeto em si. Todos os projetos aprovados vão receber o auxílio? Todos os projetos aprovados que submeterem propostas nessa chamada. Veja bem, essa chamada ela é específica, ela está usando como base os projetos já avaliados por mérito numa etapa anterior e vai fomentar esses projetos. Mas esse auxílio para esse projeto é de uma chamada específica. As pessoas têm que submeter para essa chamada. E o prazo é até amanhã, não há nenhuma indicação de prorrogamento de prazo. Nossa ideia é fechar amanhã, porque temos um prazo muito curto, e talvez seja uma pergunta que vai ser realizada aí, quando é que vai ser feito o pagamento. Então, fechando o envio de todas as propostas, já será encaminhado toda a planilha com a solicitação das propostas para a PROAD para fazer o pagamento dentro da nossa dotação orçamentária e disponibilidade de recursos. Ou seja, assim que for tendo
disponibilidade de recurso, vai ser feito os pagamentos, seguindo a sequência de ordem dos projetos que forem enviados, né? Mas a ideia é fomentar todos os planos de trabalhos que foram submetidos. Quer dizer, cada pesquisador só pode enviar uma proposta. Então, se um pesquisador enviou mais de um plano de trabalho, ele só vai poder financiar um, porque só o recurso ele é pago pelo CPF do docente. Entendi. Qual é quanto que o pesquisador vai receber? De quanto é que a gente está falando? O auxílio é até R$ 4.000. Isso vai depender muito do número de propostas, porque dependendo da quantidade de propostas, a gente pode fazer cortes para contemplar mais pesquisadores. Como eu disse no início da nossa conversa, a ideia é fomentar o máximo de pesquisadores e projetos possíveis nesse período de enfrentamento à pandemia. A gente está vivendo um momento muito perigoso ainda, a pandemia não passou, as pessoas devem ficar em casa, fazer uso de EPI, todas as medidas e recomendações que a OMS e o Ministério da Saúde estão colocando, elas continuam vigentes, elas em hipótese algumas devem ser dispensadas por nossos pesquisadores, mas o que acontece é que essa chamada ela vai auxiliar, ela vai dar permitir que o pesquisador adquira insumos e principalmente EPIs para o desenvolvimento mais seguro da sua pesquisa, mas também para que ele possa desenvolver o trabalho com melhor qualidade, ele possa, por exemplo, fomentar uma produção mais qualificada. Porque essa é a ideia. Eu não sei se você está acompanhando, mas assim, a universidade esse ano ela abrilhantou em vários rankings nacionais e internacionais de indicadores muito robustos, são indicadores internacionais que servem para o mundo inteiro. E um dos fatores que foi muito destaque para a Sergipe, para a Universidade Federal de Sergipe, é a qualidade da nossa produção científica. Ela transita na fronteira do conhecimento humano em várias áreas, e o que é mais legal, ela não está centrada numa única área, ela está em várias áreas. Isso é muito importante, né? Então, a gente acredita que esse edital é um edital que vai ser recebido de braços abertos pela comunidade, pelo número de propostas que já recebemos. Certamente as pessoas estão bem empolgadas com o edital e a gente espera que atenda os objetivos da chamada. Uma pergunta aqui nos comentários. A utilização dos recursos pode ser feita até o final do projeto em 2021, professora Marta Suzana? O pesquisador vai receber um valor destinado ao auxílio ainda esse ano. Agora, o tempo de execução, que ele vai receber um auxílio, o tempo de execução desse auxílio ele pode transcorrer até o final do projeto. No final do projeto, ele vai apresentar um relatório técnico e financeiro dos gastos relacionados com o projeto, né? Então, ele vai receber o valor, vamos supor que seja o valor cheio de R$4.000 agora, no final do ano, e durante o transcorrer do ano, ele vai fazendo, do transcorrer do projeto, ele vai fazendo os gastos relacionados com o seu projeto, né, desenvolvimento das atividades, e no final do período do PIBIC, ele vai ter que entregar um relatório de PIBIC e PIBIT. Dentro do relatório, ele vai ter que fazer uma descrição financeira dos gastos, identificando nota fiscal e o serviço ou o produto ou o insumo que foi adquirido para a realização do projeto. Veja bem, é um auxílio, não é uma rubrica específica, por exemplo, para aquisição de um material. Ela é um auxílio que pode ser utilizado no transcorrer para a execução do projeto. Agora, não pode haver gastos além do prazo final do projeto. Nem pode ter gastos, não serão aceitos, é bem legal a sua pergunta, não serão aceitos nenhuma nota fiscal, nenhum comprovante de aquisição antes do pagamento do auxílio. Mesmo que tenha sido no período do edital, de lançamento do edital, só começa a contar o período de execução a partir do momento que você recebe o auxílio. E os pesquisadores têm que estar bem atentos a isso para não terem problemas depois na prestação de contas. Não sei se ficou claro para você. Vamos ajeitar aqui esse caminho. O projeto recebe primeiro o auxílio e depois começa a fazer as compras e juntando a nota fiscal. É isso para prestar contas? Exatamente. Assim. Você não pode usar como comprovantes pagamentos já executados. Tem que ser a partir da liberação do recurso, aí começa a contar e vai até o período final dos projetos PIBIC ou PIBIT, né? A gente espera que todos os pagamentos devem ser feitos até ainda em 2020, porque é de recurso de orçamento desse ano.
né? Mas como é um auxílio, o pesquisador pode fazer a opção de gastá-lo todo agora ou no transcorrer do projeto. Agora, no final, ele tem que apresentar as notas relativas ao que foi executado. Outra pergunta que apareceu por aqui. Na proposta não havia campo para estabelecer valores, é isso mesmo? Como é que fica isso na inscrição, Lucinda? O professor já pode identificar quanto que quer receber, se não precisa dos 4.000, ou isso não está aberto? Na verdade, o edital está bem claro em relação a isso. O recurso ele vai ser na ordem de R$ 4.000, podendo ser menor executado, um valor menor utilizado. Agora, o pesquisador, vamos supor, ele ganha os 4.000 e vai usar 2.000. Ele faz uma GRU e devolve os 2.000 que ele não iria receber. Para fazermos um sistema muito simplificado que atendesse rapidamente a comunidade, né, particularmente a Pós-Grap está recebendo muitos elogios pela forma simplificada de submissão e eu fico muito feliz, de maneira geral, as pessoas têm o hábito de reclamar bastante desses processos de submissão, mas dessa vez não, estão elogiando bastante. E a ideia é essa, o valor é realmente um valor em torno de R$ 4.000, como eu disse, é o teto para cada pesquisador, podendo ser menos a partir da dotação orçamentária que tivermos, e o pesquisador, caso ele não use todo o recurso, ele vai ter que fazer uma GRU de devolução do recurso para a Universidade Federal de Sergipe. Perguntaram aqui também onde eu posso encontrar outras informações. Pessoal, o edital está divulgado no portal UFES, é só acessar www.ufes.br. Eu vou colocar aqui também o link direto da matéria. O edital está disponível, vocês podem ter acesso completo. Então, o que não for respondido aqui, apesar que a gente está respondendo várias questões, vocês podem encontrar diretamente no edital. Não, vem cá, assim, rapidinho, desculpa. Tem dois e-mails lá no edital, que é o e-mail da COPS e o e-mail do Sintec. Tem uma equipe técnica muito trabalhadora, muito dedicada, muito competente, que está lá para tirar dúvidas dos nossos pesquisadores, né? E a Pós-Grap sempre esteve à disposição de dirimir dúvidas de qualquer pesquisador que queira submeter a proposta. Agora, eu recomendo primeiro, eu tenho recebido muitas dúvidas que são de pessoas que não leram o edital, porque o edital está muito simples, está muito direto. Então, recomenda-se que primeiro leia o edital antes de tirar a dúvida, porque a gente está tendo realmente dúvida de pessoas que não devem ter lido o edital pelo nível de dúvida que está surgindo. Por exemplo, eu posso comprar material permanente? Não, não pode, está lá no edital, a gente publicou uma chamada retificada, está em vermelho, a gente grifou lá, olha, não pode comprar material permanente, e as pessoas ainda continuam com dúvida, o que é natural, não estou dizendo que não é natural ter dúvida, mas é muito importante que as pessoas leiam primeiro as chamadas, porque a gente fica sobrecarregado, o trabalho está sendo remoto também dentro da Pós-Grap, a pós-graduação não parou, o PIBIC não parou, o PIBIT não parou, todas as nossas demandas continuam correndo firmemente e isso é uma atividade a mais que a gente está surgindo, por isso a gente precisa dessa compreensão da comunidade, ler com paciência o edital, se ficar alguma dúvida, a gente está à disposição para tentar tirar. Perfeito. Eu comentei aqui também, pessoal, o link direto, ufes.br/conteúdo/66340, vocês acham fácil? É só entrar no portal UFES. Aqui no Instagram também tem publicação, então vocês vão achar fácil. Perdi o início da live. No caso, no final, vamos apresentar notas do gasto do auxílio? Vamos falar sobre isso de novo, Lucindo. Como é essa prestação de contas? Veja bem, como é um auxílio, a prestação de conta ela vai ser técnica e dentro da prestação de conta técnica você vai ter que apresentar uma tabela, uma planilha com todos os gastos executados. Então, vamos supor que eu comprei um anticorpo, eu trabalho com a parte de farmácia e eu trabalho com anticorpo. Vamos supor que eu comprei kits para Covid-19, né? O nosso laboratório trabalha nessa linha. Então, aí eu vou ter que prestar conta no final, mas tem que estar relacionado com o projeto, né? Nota fiscal, quantos kits eu comprei, e esses dados financeiros têm que conversar com meus dados técnicos, né? Então, assim, eu tenho que ter uma relação direta desses insumos que eu comprei. Agora, volto a frisar, está marcado, fui eu que marquei mesmo no edital, que a prioridade da aquisição, não quer dizer que só seja isso, mas é mais prioritário, é para a aquisição de insumos e de EPIs para a proteção dos pesquisadores
e, consequentemente, do enfrentamento dessa terrível pandemia que está vitimando muitas pessoas em nossa sociedade. A pandemia continua aí vigente. Em nenhum momento, eu gostaria de frisar novamente isso, essa medida ela busca o retorno das atividades, não é isso. O objetivo é que todas as medidas de segurança continuem sendo utilizadas pelos nossos pesquisadores, pelos nossos alunos, pelos nossos professores, ou seja, distanciamento social, se puder trabalhar de forma remota, faça de forma remota. Existem protocolos de biossegurança e também um comitê que vai analisar todas as atividades laboratoriais que estão sendo propostas serem retornadas, mas isso dentro de um parâmetro de segurança muito grande, né? E a gente tem que se proteger, ou seja, não adianta todas essas medidas se a pessoa vai sem máscara, não usa álcool gel, minimiza essa pandemia tão terrível que estamos vivendo, né? A gente não pode baixar a guarda, pelo contrário. A segunda onda está começando a aparecer aí no mundo. O Brasil está dando fortes indicadores de uma nova onda, uma segunda onda de contaminação, e a gente precisa estar bem vigilante em relação à Covid-19. Você citou a retificação do edital e chegou uma pergunta aqui na caixinha. O que motivou a retificação do edital? Qual foi a mudança exatamente, Lucindo? Você comentou há pouco. E por quê? Bem, a principal mudança foi a retirada de material permanente, ou seja, de equipamentos, principalmente, né? E foi uma recomendação. Na verdade, no primeiro edital que elaboramos, tinha aquisição de material, e a versão que foi publicada, ela foi publicada com essa informação. Mas, na verdade, a partir de uma recomendação da própria Pró-Reitoria de Administração, a gente teve uma recomendação de retirar essa parte devido ao tipo de rubrica que está dedicada a esse edital. Então, para a segurança do pesquisador e da própria universidade, a gente atendeu essa recomendação e no primeiro edital já era para ir sem equipamentos. Depois que a gente publicou, devido à celeridade que estamos fazendo, realmente evidenciamos a partir de ajuda dos nossos pesquisadores, que começaram a tirar dúvidas sobre qual tipo de equipamento. Foi quando a gente foi ler novamente e viu que estava com esse equívoco. Deu tempo de retificar e eu acredito que isso isso só aumenta a capacidade do edital, porque ele coloca à disposição da nossa comunidade várias outras possibilidades. Perfeito. Existe um prazo para apresentar a prestação de contas após o encerramento da utilização do recurso? Sim, como está no edital, na chamada, vai ser na apresentação do relatório final do PIBIC. Então, no final do PIBIC e do PIBIT, você entrega um relatório final. Dentro daquele relatório final vai ter que ter uma planilha de execução dos seus recursos, né? De como foi gasto o recurso, inclusive descrevendo a nota fiscal, o invoice que foi utilizado para o pagamento dos serviços ou dos insumos que foram adquiridos. Qual será o processo de avaliação? Outra informação que é importante, eu já vou falar isso, é que as notas fiscais, elas precisam vir, é meio redundante isso, mas eu preciso chamar a atenção, no CPF do pesquisador. Então, acontece muitas vezes o pesquisador apresentar uma prestação de conta num CPF, numa nota que não é dele. Isso não pode, isso temos que usar, no mínimo, razoabilidade, né, na compreensão dessas ações. Então, tem que ser a nota fiscal deve vir obrigatoriamente no CPF do pesquisador, não é? Com relação aos critérios, os critérios técnicos de mérito já foram realizados, porque eles foram realizados na submissão dos projetos de PIBIC e PIBIT. O que vamos realizar agora é se a pessoa é elegível ou não. Vamos supor que eu tenho uma proposta de um estudante, ela não é elegível, ela vai ser desclassificada. Mas todos os docentes que atenderem aos pré-requisitos do edital, eles estão aptos para serem contemplados com esse auxílio. Agora, como eu já chamei a atenção e vou chamar novamente, o auxílio depende do número, do volume de propostas enviadas. Porque eu posso reduzir o valor de 4.000 para 3.000, por exemplo, é um valor abstrato que eu estou citando aqui, para atender mais pesquisadores. A ideia é que a gente tenha mais pesquisadores atendidos. Ótimo. Mais uma pergunta aqui nos comentários. Esse edital é inovador no apoio à pesquisa.
Poderia falar um pouco mais sobre a origem do recurso dentro do orçamento da UFES? Veja bem, a gente está vivendo um momento de pandemia e muitas das atividades que a gente tinha do nosso custeio, eles foram otimizados. Por exemplo, a universidade, eu não sei se você sabe disso, mas a universidade é o maior gerador de energia solar do estado de Sergipe, né? E depois de todas as ações que serão realmente executadas, ainda propostas na gestão do professor Ângelo, que espero que sejam continuadas, independente da gestão que continuar em nossa universidade, nós chegaremos a ser o maior produtor de energia solar do Nordeste brasileiro. Então, todas essas ações, elas geram economia para o nosso custeio, que permitem ações de apoio ao ensino, à extensão, à pesquisa. Além disso, você tem que levar em consideração que nós estamos utilizando menos salas, vários dos gastos, por exemplo, com combustível, com outras ações que são corriqueiras, por exemplo, os alunos vão para trabalho de campo, tem saído menos carro, então isso economiza também combustível. Então, várias ações, elas derivam de um custeio em que possa ser utilizado durante esse período da pandemia, né? Veja bem, é um edital que ele tem como principal foco fomentar a pesquisa durante o período da pandemia. Está bem chamada a atenção lá no edital. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento especial. Então, ela vem do custeio, para deixar mais claro para a pessoa que me perguntou, agradeço a pergunta, ela vem de recursos do custeio da nossa universidade, que foram otimizados a partir da pandemia. Infelizmente, acho que a universidade gostaria de estar utilizando os recursos, porque todos nós, inclusive as pessoas que estão me fazendo perguntas, já queriam certamente estar na universidade, em aulas presenciais, nos laboratórios, assistindo palestras. Acabando essa live aqui, eu vou dar uma palestra para a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né, para alunos de PIBIC e PIBIT. Olha que legal, mas assim, tanto as pessoas de lá como eu gostaríamos de estar lá para fazer uma interação muito maior do que essa interação. Algumas mudanças vieram para ficar. A questão da atividade remota, de alguns trabalhos, veio para ficar a partir dessa pandemia. Mas que saudade do calor humano, que saudade de coisas presenciais. Pelo menos eu estou com saudade. Com certeza. Acho que é o que a gente mais escuta, né? Que saudade da UFES. Outra pergunta que a gente recebeu foi: por onde a gente vai receber o recurso, né? No caso, o pesquisador. Tem que ter conta em algum banco específico, conta corrente? Como que é? Não, vai ser na conta do próprio pesquisador. Então, a conta que ele recebe, o salário dele, pode ser utilizada porque é um auxílio ao pesquisador. Ele vai ganhar um auxílio para desenvolver uma tarefa que está dentro de um projeto que já foi aprovado por mérito em etapa anterior. Então, cai na conta do próprio pesquisador e ele vai ter que tomar o cuidado, assim que ele se submete à chamada, ele se submete também a todos os atos legais relacionados à própria chamada. Então, ele tem que tomar muito cuidado com o gasto desse recurso, não pode chegar nenhuma visão, por exemplo, que o gasto não foi para aquele projeto específico. Isso não pode. O pesquisador ele se responsabiliza ao aceitar a proposta para fazer a prestação de contas técnica e financeira. E aí eu acho que a gente surgiu para mim agora nessa sua pergunta, algo que o pessoal não perguntou, mas é importante deixar claro aqui. Vários dos projetos que estão sendo realizados hoje, eles vão precisar de adaptações para a realização das atividades. Porque a gente já passou muito tempo afastado e a gente não sabe ainda quando vai vir a vacina, quando vai vir uma imunização melhor. Então, os projetos que são essencialmente de campo, eles vão ser adaptados, né? Então, é importante também o pesquisador levar em consideração essa questão da adaptação, porque no final ele vai ter que apresentar um relatório do que foi feito, não do que foi só proposto, mas do que foi feito também. Aí é mais uma conscientização que eu chamo dos nossos pesquisadores. A maioria é muito madura, é muito competente e eu tenho certeza que estão atentos para esse pormenor, tá? Mas é importante também, aí eu reforço, que os pesquisadores devem estar muito, muito atentos sobre essa questão do que vão executar dentro do projeto que propõem. Então, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu estou com 2 projetos, um projeto no PIBIC e um projeto no PIBIT. Eu no Cindo, fiz a opção de mandar no PIBIT, Iniciação Tecnológica, porque é um projeto que já está correndo, é um projeto em que a utilização dos insumos que eu me proponho a utilizar, ele está muito
de mais fácil execução, de mais fácil acompanhamento. Eu poderia ter usado no PIBIC, entendeu? Então, o pesquisador que está nos dois programas, ele pode fazer essa opção. Um pesquisador que tem um projeto e planos de trabalho diferentes, ele tem que fomentar aquele projeto, mas pensando nos seus planos de trabalho também, para que depois ele não tenha complicação na prestação de conta. Outra dúvida, você acabou de falar sobre as alterações. Então, poderão ser realizadas alterações viáveis na coleta de dados dos projetos sem ter que enviar para COPs? Não. Isso fere outro edital, que é o edital do PIBIC e do PIBIT. Não foi isso que eu falei. E o que eu falei foi que os pesquisadores devem estar atentos se necessitarem de fazer alteração. Existe uma norma para isso. Você vai mandar um e-mail ou um memorando para a COPS para ter uma análise técnica de um colegiado que foi eleito pelos nossos pares para avaliar o mérito dessa alteração. Vamos supor, eu ia fazer em Canidé do São Francisco, mas eu não pude fazer em Canidé do São Francisco, mas fiz em São Cristóvão para evitar viagem. Isso ele tem que mandar para que o comitê possa avaliar, não é? Não há nenhuma decisão monocrática. A Pós-Grap, ela sempre trata desse tipo de alteração, de decisão, nos colegiados que fazem parte e que dão suporte, são nossos alicerces no desenvolvimento da pesquisa na Universidade Federal de Sergipe. PIBIC, com PIBIC e com PIBIT, principalmente. Chegando aqui na nossa reta final, quero agradecer a todo mundo que está aí acompanhando, que separou um tempinho para assistir essa live. E frisar alguns pontos, Lucindo. Primeiro, inscrição. Até quando? Como que faz? Vamos lá de novo. Inscrição é até amanhã. Não há nenhuma indicação de prorrogamento de prazo. A Pós-Grap não tem nenhuma intenção, porque pelo volume de propostas que já recebemos hoje, basicamente a gente já está chegando num limite muito grande de propostas. O que eu peço é que os pesquisadores corram e submetam, né? Não há nenhuma previsão de extensão de prazo. Então é até amanhã. Todos os pesquisadores devem ter recebido uma ala direta ou da COPS ou do Sintec, dependendo da vinculação. No meu caso, recebi da COPS e do Sintec, que eu tenho aluno nos dois programas, né? E lá tem um link do formulário de inscrição, que é muito simples. As pessoas podem fazer a inscrição de forma muito simples. São poucos dados exigidos. Agora, um dado que boa parte dos pesquisadores estão sofrendo para ter, e eu não entendo isso, é o ORCID ou ORCID. É uma base de dados internacional que cria um identificador do pesquisador. Todo pesquisador no Brasil precisa ter esse ORCID, esse ORCID, porque ele está para a gente como se fosse um antigo Lattes. Ele está começando a ser uma ferramenta essencial para que o pesquisador tenha. A CAPES já usa, o CNPq vai usar. O CNPq, na verdade, já está usando esses indicadores, já que você pode colocar no seu Lattes o link do ORCID ou do ORCID. Então, é essencial na submissão. Se o pesquisador não tiver, não vai submeter. Outra coisa que é muito importante, que eu gostaria de deixar claro, que os pesquisadores só vão conseguir submeter se tiver o e-mail institucional da UFES, que é aquele, o login do SIGA, @academico.ufes.br. E é simples demais fazer a solicitação para a submissão. Então, corram e não percam essa oportunidade, porque a ideia é fomentar o máximo de propostas possíveis. Isso, o manual para solicitar o e-mail acadêmico também está no portal UFES e aqui no Instagram, no UFES Oficial. Se você ainda não fez, vamos fazer, porque é importante, se você quer participar desse edital da Pós-Grap. E o último ponto, Lucindo, se sobrar dinheiro, o que faz? E se eu comprar a mais do valor que eu recebi, o que é que eu faço também? Com relação a se sobrar recurso, eu vou reforçar o que eu já falei, né? Por exemplo, se você ganhou 4 mil e gastou 3 mil, você vai ter que fazer uma GRU devolvendo o recurso para a universidade. É o natural que isso aconteça e isso vai ser auditado no momento oportuno pela própria COMPEQ ou pela COMPIBIT, ou a COMPITEC, na verdade, para algumas propostas a gente vai fazer um levantamento. Né? Isso pode ser também requerido a qualquer momento pela Audinte, a qualquer momento pela CGU. Então, é importante que o pesquisador guarde essas notas, mantenha as notas bem acomodadas e, junto com o relatório técnico, ele pode ser convidado a qualquer momento. No outro caso, que é um caso mais simples, na prestação de contas,
mas é mais complicado para o pesquisador, porque ele vai ter que gastar acima do valor. Então, vamos supor que ele compre insumo no valor de R$ 4.050. Esses R$ 50 ele tirou do salário dele, ele tirou de alguma outra fonte. Então, na prestação de conta, o que vai ser exigido é o valor do que foi depositado em sua conta, ou seja, os R$ 4.000. Né? Se ficou 4.050, ele gastou a mais, isso não é levado em consideração, não há nenhuma norma que exija que o valor seja exatamente igual. Se for um pouco a mais, não há problema. Agora, se for muito a mais, ele vai ter que dizer qual foi a fonte de recurso que ele utilizou para isso. Ele pode ter que dizer isso se for convidado para destrinchar os seus gastos. Perfeito. O auxílio vai ser pago em parcela única, é isso? Parcela única. Perfeito. Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez, professor Lucindo, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, que esteve aqui com a gente hoje. Suas últimas considerações, Lucindo, para a gente se despedir. Eu agradeço, primeiro, a oportunidade, peço que nossa comunidade participe do edital. A gente tem que ter demanda qualificada. Veja bem, se esse edital ele for o sucesso que eu espero que seja, a gente pode pleitear para que o ano que vem a gente tenha um edital parecido para fomentar os projetos. Agora, se for um edital em que não tenhamos uma quantidade expressiva de pessoas candidatas, fica sem sentido justificar um gasto desse no próximo ano, já que as pessoas não buscaram. Mas eu finalizo parabenizando toda a Universidade Federal de Sergipe por tudo que vem acontecendo durante 2020. A universidade tem sido elogiada, acho que todos os jornais, basicamente, diariamente temos pesquisadores da nossa universidade no enfrentamento da Covid-19, de vários outros projetos. Isso demonstra que a gente tem uma equipe muito capacitada e comprometida com a sociedade sergipana. Então, convido os pesquisadores, não percam a oportunidade, mandem suas propostas e se cuidem. A pandemia não passou, precisamos manter todas as recomendações que estão postas aí pela Organização Mundial de Saúde. Obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada também, Lucindo. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.